Vibe Mundial FM. E hoje com o tema Seja o Plano do Bem. Olha, é um tema muito positivo, que vai trazer muita esperança para todos nós e é um tema que tem esse objetivo, né, de mostrar o que está acontecendo de bom também. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP. Na Psicologia Social nós estudamos muito esses temas sociais. Sou mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos já começar com o nosso tema. Nos últimos programas de rádio, demonstrei as situações muito difíceis que poderão acontecer no mundo, sempre com fontes confiáveis, como artigos científicos, publicações em jornais de grande circulação e vários livros. Então, sempre falando das fontes, né, para mostrar que os dados eram confiáveis. E aí muitos ouvintes, né, preocupados com a situação do mundo, com várias situações que estão acontecendo no mundo, além do vírus, né, que não estão sendo noticiados pela grande mídia, me solicitaram para que eu falasse finalmente das forças do bem, porque eu sempre falo nos programas, não, mas tem um lado bom, né? Tem um lado ruim, tem um lado bom, que podem agir para nos proteger de todos esses males que podem vir. E esses males são, por exemplo, só para dar um exemplo, o reset financeiro imediático que falei no programa anterior. Então, esse reset que vai começar toda a economia do zero, toda a mídia do zero, e eu falei extensivamente no programa anterior. Recomendo que você assista o programa anterior, né? E esse é apenas um dos exemplos dos males que poderemos passar daqui por diante. São males planejados por pessoas tão poderosas que parece não haver solução de um futuro melhor. Bom, não tem jeito. Esses planos vão acontecer. E quando eu falo de pessoas poderosas, estou falando de pessoas realmente que dominam o mundo e tudo mais. Parece não haver solução de um futuro melhor, inclusive para os nossos filhos. Então nós precisamos pensar nos nossos filhos. Não apenas em nós, mas que futuro nós vamos dar para os nossos filhos daqui para frente. Portanto, a pergunta que fica é: existem forças do bem que podem combater todas essas pragas e males que estão por vir? Então, tem forças do bem que têm condições de encarar de frente todas essas pragas, todos esses males? Sim, existem e já estão em ação. Eu só vou citar hoje algumas pessoas importantes e influentes, como Robert Kennedy Jr. e a doutora Judy Mikovits, que estão denunciando esses males da atualidade no livro Plague of Corruption, Praga da Corrupção, e estão dispostas a fazer um futuro melhor para a humanidade, para nós e para os nossos filhos. Então, eu só vou citar essas pessoas que estão trabalhando nos Estados Unidos fortemente para que tenhamos um futuro melhor na humanidade. Além deles, muitas outras pessoas estão se empenhando por esse futuro melhor, no qual nossa liberdade de pensamento e expressão serão preservados. Então, vamos ter essa consciência, isso traz um certo alívio, uma certa esperança. As forças do bem já estão em ação. Mas eu só citei essas forças, né? Então, eu só citei a doutora Judy Mikovits, que está fazendo essa denúncia muito importante neste livro, Plague of Corruption, que você pode adquirir, se tiver interesse em fazer a pesquisa, né? Pela Amazon.com. E o doutor também Robert Kennedy Jr., que é um ativista ambiental, está falando de uma série de questões importantes que estão acontecendo no mundo e ambos estão trazendo muita conscientização e são forças importantíssimas, né? A família Kennedy é muito importante nos Estados Unidos, por exemplo, e no mundo inteiro, né?
Agora, a força maior não está apenas nessas pessoas. Isso que eu quero trazer essa reflexão hoje para todos nós. A força maior está em cada um de nós da população, que desperta para os problemas atuais. Então, algumas pessoas despertam, percebem os problemas atuais e se conscientizam. Isso é muito importante. Problemas atuais do mundo e cada um fazendo o seu próprio planejamento para um futuro melhor para toda a humanidade. Então, para si mesmo, para os seus filhos e para toda a humanidade. Você pode até me contestar e dizer o seguinte: mas nós do povo não temos poder algum diante de pessoas muito poderosas que querem o mal do mundo em todos os sentidos. E aí, só lembrando do programa anterior, né, realmente pessoas muito poderosas. Então, Schwab, do Fórum Econômico Mundial, quem fez o anúncio desse reset mundial foi o Príncipe Charles. Então, realmente, são pessoas muito poderosas. Então, Fórum Econômico Mundial, Príncipe Charles e tudo mais. Então, a pessoa pode dizer, mas o que eu posso fazer diante disso, né, para impedir que coisas muito ruins aconteçam no mundo daqui para frente? Mas eu quero que você reflita na possibilidade contrária dessa afirmação. E pense da seguinte forma: é justamente a população consciente que não permite ser tão explorada, tão subjugada e tão manipulada. Então, eu vou te dar um exemplo disso. Você pode dizer assim, não, mas André, não conheço nenhum exemplo histórico disso. Existem esses exemplos. Então, por exemplo, a Carta da Constituição norte-americana começa com We the People e estabelece os direitos de todas as pessoas. As constituições dos vários países estabelecem os direitos das várias pessoas. Então, tem pessoas que lutam por esses direitos constitucionais. Não é direitos além da Constituição, direitos constitucionais, como liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Tudo isso são direitos constitucionais, que foram grandes lutas. Por exemplo, contra o domínio dos reis. Os reis eram verdadeiros tiranos no passado. Então, houve a Revolução Francesa, e depois da Revolução Francesa, Montesquieu fez a divisão dos 3 poderes. Por que ele fez isso? Então, ele dividiu entre poder executivo, legislativo e judiciário. Os 3 com o mesmo poder, um controlando o outro. Porque se houvesse apenas o rei sozinho mandando em tudo, então, na monarquia antiga, né, então seria muito difícil de fazer qualquer coisa, porque ele manda sobre todo mundo. Então, Montesquieu propôs essa divisão em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, mas que nenhum sobrepuje o outro, os 3 com igualdade de poder, e havendo um diálogo entre os 3 poderes. Essa foi a proposta de Montesquieu. Então, temos muitos exemplos históricos de leis, de pessoas, de filósofos. Montesquieu foi um grande filósofo, que procuraram libertar o ser humano de condições opressoras. Por isso, seja você, seja o plano do bem. Vibe Mundial 95,7. FM.